Portanto, e de facto, os paradigmas que fecundaram a modernidade, baseados no crescimento económico ilimitado, na ideia de progresso, que ainda continua a ser, pelo menos maioritariamente, ainda, a nossa base de crenças a diversos níveis, baseada principalmente na crença absoluta nas possibilidades da ciência e da tecnologia, relacionada com uma visão predatória e utilitarista dos recursos naturais, para conduzir-nos um pouco a uma condição de vulnerabilidade ecológica e social também. Pronto. Neste caso, eu peço-vos só os slides seguintes, prestem atenção, são apenas alguns dados de algumas verdades inconvenientes sobre o crescimento da população, e eu de facto preferi não querer correr o risco de facto de vos alarmar um pouco mais com as projeções para 2050, prefiro trazer só por enquanto as projeções estimadas para daqui a cerca de 20 anos, portanto, a nível de megacidades também, e todo o crescimento populacional irá dar-se, não só será urbano e será principalmente em países asiáticos e do continente africano. Outro dos grandes problemas que irá eventualmente gerar tensões geopolíticas e que, de certa forma, já está neste momento a gerar, algumas ainda não muito visíveis, e a nível de recursos energéticos, de facto, que é um dos problemas essenciais, de facto, e que está bastante ligado, portanto, com a crise financeira atual e com o nosso próprio modelo civilizacional. Portanto, neste momento, os problemas que nós enfrentamos, estes problemas, pelo menos, não todos, mas só encontram, de facto, uma resolução num quadro de cooperação política no plano internacional. E, sendo assim, torna-se, de facto, necessário não só repensar alguns dos mecanismos, mas como alguns dos próprios conceitos das nossas instituições democráticas, nomeadamente a própria noção de Estado-nação, que, de facto, perdeu já, de facto, a significância que tinha antes de entrarmos numa realidade transnacional como é, no nosso caso, a União Europeia, e também a própria concepção de cidadania, portanto, necessita, de facto, de um novo enfoque para responder aos desafios que enfrentamos atualmente. Nesse sentido, introduz, de facto, faço a ponte entre um dos temas deste colóquio, que é, de facto, Centro de Sociedade de Conhecimento, e está, de facto, ligado às tecnologias de comunicação e de informação, que surgiram, de facto, nas últimas décadas. Antes disso, gostaria só de enquadrar, teoricamente, dois dos muitos pensadores que abordam, de facto, estas questões atualmente. O primeiro, para quem não conhece, Ulrich Beck, sociólogo alemão, autor da obra Risk Society, em que, de facto, segundo ele, o conceito que descreve melhor a realidade que nós enfrentamos é o conceito de risco. Portanto, vivemos numa sociedade dominada pela incerteza e pela insegurança criada por uma série de ameaças ambientais e tecnológicas derivadas das atividades da ciência e da tecnologia. O que levou, de facto, não só a uma descredibilização de todos os pilares fundamentais daquilo que eu, pelo menos, considero a modernidade clássica, portanto, ou pelo menos tradicional, digamos assim, e de facto leva à necessidade de rever e de questionar, de facto, o funcionamento e os conceitos de alguns dos paradigmas fundamentais da modernidade. Nesse sentido, portanto, gerou de facto uma inoperância funcional, portanto, os riscos ambientais e tecnológicos. Isto é, de facto, uma das teses que defende, e de facto o espaço de participação pública e de tomada de decisão foi alargado a outros atores que até então estavam fora do próprio processo. Entre eles ONGs, missões científicas, de facto, que são estritamente necessárias para lidar com alguns dos problemas que enfrentamos atualmente.
Nesse sentido, e de facto é nesse sentido também que o pensamento vai, portanto, é necessário de facto também que a própria sociedade civil demonstre uma maior participação, portanto, a própria cidadania terá que de facto ser muito mais ativa face a estas questões. O teórico por excelência, para mim pelo menos, das sociedades de rede, Manuel Castells, de facto, pronto. Não irei de facto abordar em grande profundidade, até para passar de facto ao próprio tema da minha comunicação. Deixo-vos apenas com algumas das teses estruturantes e que de facto moldam um pouco a nossa convivência com a própria sociedade em rede e de facto daí com a própria emergência do conceito de cidadania digital, e passaria de facto a apresentar então propriamente o tema. Este é um fenómeno que é relativamente recente. Pelas pesquisas que eu tenho efetuado e embora de facto dentro do quadro da minha investigação, esta é uma das poucas obras, é um estudo coletivo de diversos autores e consagrado mesmo ao próprio tema em si da cidadania digital. E o que é, portanto, a cidadania digital? O conceito mais simples e penso que expressa melhor, de facto, o que é que ela quer dizer é, de facto, isto. Eu tomei a liberdade de fazer a própria tradução do texto, mas no artigo que eu escrevi, eventualmente, se puderem consultar, portanto, está mesmo o original em inglês. Portanto, a cidadania digital é a capacidade para participar na sociedade online. O que é que significa, de facto, este participar na sociedade online? Portanto, é, de facto, usar a tecnologia frequentemente em busca de informação política para cumprir os seus deveres cívicos, como sustenta portanto, este próprio estudo. Portanto, este estudo defende que, além de a sociedade em rede possuir um elevado